A paz do Senhor, aqui são os pastores José Arthur e Patrícia, com as nossas amadas irmãs aqui, Aline, lá de Londrina, Fabiana, Rio de Janeiro, Maria, lá de Piauí, do Piauí. Estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Estamos dando continuidade, por incrível que pareça, ao estudo de Apocalipse. De início, quando você começar a ouvir aí no YouTube, parece que não é Apocalipse, mas é. Porque nós estamos estudando as características dos homens nos últimos dias e que tem um paralelo muito forte com o número 666, que é o número do homem, né? O número da besta, que é o anticristo. E esse número, ele aponta características dos homens nesses últimos dias. E antes do pastor orar, nós já estudamos sobre presunção, que eles serão, né? Presunçosos, serão não, já estão sendo, né? Presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. E nós demos início, semana passada, uma pequena introdução à segunda característica do segundo grupo, que são os ímpios. E hoje nós vamos dar continuidade, se conseguimos miraculosamente, também vamos falar que eles são sem amor pela família. Amém? Então, pastor Zé, tu pode orar, amado? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua presença, pela tua graça, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, o que nós mais queremos é sermos enriquecidos pela tua palavra. Senhor, essa terra vai se acabar e só sairão dela aqueles que forem discípulos de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a sermos simples como as pombas e prudentes como as serpentes, para que possamos alcançar cada vez mais um nível maior de intimidade contigo. É o que nós mais desejamos, não é ouro, não é prata, mas sim que a glória do Senhor possa brilhar através da vida de cada um de nós. Muito obrigado, Pai, por esse estudo. Abençoa a vida das irmãs e das pessoas que vão ouvir depois esta palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Só fazendo uma observação sobre o trecho base desse estudo, que é 2 Timóteo capítulo 3, fala nos últimos dias. Só mesmo relembrando que os últimos dias não são agora, gente. Eles começaram com o início do ministério de Jesus, a sua morte e ressurreição. A partir deste momento começaram, né, os últimos dias. Sendo que é progressivo, né? Exatamente. Coisas que nós vemos hoje, haviam na época dos nossos bisavós, não com tanta intensidade. Então, essas características dos homens nos últimos dias vão se intensificando conforme se aproxima a manifestação do anticristo e a volta, então, o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Então, está intensificando e muito. E nós vemos coisas hoje, como diz o ditado popular, do arco da velha, né? Coisas que nós não acreditávamos que iríamos ver. Exatamente. E estamos vendo acontecer, né? E aos que pensam que os últimos dias, os sinais principais seriam cataclismas universais, como incêndios, terremotos, tsunamis, não, esses não são os sinais principais. Mas os sinais principais estão lá em 2 Timóteo 3, que é a decadência moral do ser humano, moral, espiritual, emocional, intelectual, uma decadência completa do ser humano, né? Até intelectual tem aumentado, porque em livro de Daniel fala que o saber se multiplicaria, mas o que nós vemos é uma decadência completa do ser humano. Nada destrói mais. Por exemplo, um fenômeno da natureza causa problemas seríssimos, né? Uma inundação, um vendaval.
Mas tudo que pode, de alguma maneira, ser recuperado, a não ser quando alguém realmente morre. Mas a degradação moral, espiritual e emocional da sociedade é o que vai afundando o ser humano. É verdade. É pior do que um fenômeno da natureza. É verdade, né? é verdade. Porque o fenômeno da natureza vem de fora para dentro. E a degradação que nós vemos lá em 2 Timóteo é de dentro para fora. Então vamos lá. Nós, recapitulando, nós falamos semana passada que ímpio é a mesma coisa que desumano, desnaturado, que não tem a natureza de Deus, insensível, sem piedade, cruel, indiferente, intolerável, bárbaro e torturador. Também fala de ser herege, incrédulo, não praticante da palavra de Deus e que vive de forma contrária aos princípios da palavra de Deus. Nós vimos um texto em Isaías 57. Ímpio no hebraico é evratim, que é transgressor, e no grego anomos, fora da lei. Nós lemos o Salmo 1, né, que mostra como são os ímpios, que nós não podemos seguir os ímpios, que são pessoas deliberadamente, que têm prazer em serem perversas, estão ativamente envolvidas com o mal. Então nós não só não podemos seguir os ímpios, como nós precisamos seguir à risca a palavra de Deus. Eu queria pedir que a Maria lesse para a gente, por gentileza, Números, lá no Antigo Testamento, o livro de Números, capítulo 16, versículo 26. 16, 26. Né? Isso. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Até aí. Fala perverso aqui, né? Das tendas dos homens perversos. Isso está no contexto de costumes, revolta, lá do Antigo Testamento, né? E de revolta, foi aquela revolta de Corá, rebelião de Corá. Porém, eu estou extraindo daí o princípio, né? Assim como Moisés falou para eles, olha, não afastem-se das tendas. Tendas é lugar de moradia. Moradia simboliza aquilo que você é. Hoje, cada ser humano é uma moradia. Assim como cada cristão é o santuário onde Deus habita, cada ímpio é o santuário onde as trevas habitam. Ou possuindo, ou oprimindo, ou apenas usando. Então, nós precisamos nos afastar das tendas dos ímpios. Significa que agora nós vamos ficar numa bolha dentro de casa e não vamos mais trabalhar fora, nem estudar, de maneira nenhuma. Nós, pelo contrário, nós precisamos sair de casa para trabalhar, ou para estudar, ou para ir no mercado, para que Deus possa nos usar para aqueles que não têm Jesus, porque nós ficarmos direto dentro de casa, fica bem difícil. Porém, uma coisa é você interagir, outra coisa é você dividir vida e praticar as mesmas coisas. É verdade. E dentro desse universo que a gente chama de ímpios, eu lamento informar, dentro desse universo estão localizados também os falsos irmãos. São piores ou iguais aos ímpios. O que são os falsos irmãos? São aqueles que se dizem cristãos, e a Bíblia fala que nós devemos nos afastar dessas pessoas também. Então eu creio que ímpio
é todo aquele que não segue a Jesus Cristo, mas também é aquele que diz que segue, mas os frutos na vida dele provam que ele é um filho das trevas. Então, nós temos que entender isso, né? Os ímpios são classificados, eles ficam num conjunto só, num grupo só, dos quais também fazem parte aqueles que se dizem cristãos, são chamados falsos irmãos, e não são. Aí você me pergunta, como é que eu vou identificar? Jesus falou, pelos seus frutos os conhecereis. Mentem, falam mal dos outros, fofocam, planejam o mal, dentre muitas outras coisas que acontecem, né? É isso. Tá procurando algum texto específico? Depois eu acho. Então, isso é praticar a palavra de Deus. Quando você não se molda aos ímpios, né? Um exemplo prático. Tem alguém no meu ambiente de trabalho que tem o hábito, a prática da mentira. E, infelizmente, até se dá bem com isso. E aí, o inimigo, ele sussurra no nosso ouvido, viu? Mente, se dá bem. Quem sabe se você também contar uma mentirinha, se dá bem também. E você acaba... Todos nós somos tentados o tempo todo. E você acaba sendo tentado a também contar uma mentira. E ao invés de você exercer influência sobre o ímpio acaba exercendo influência sobre você. Então, afastar das tendas não é se afastar da pessoa, é vigiar para não se moldar às práticas da impiedade. Porque o apelo no ambiente de trabalho, no mercado, no dia a dia, e às vezes até mesmo dentro de casa, o apelo é para que você ceda. Porque nós estamos rodeados de pessoas praticando a impiedade o tempo todo. Né? Nós somos peixes que vivem nadando contra a maré. Então, por isso a necessidade de estar lendo a Bíblia, estar orando, para poder seguir a palavra de Deus e não se moldar à prática da impiedade. Você pode ler, Fabiana, Salmo 26, 5. Salmo 26, versículo 5. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. É isso aí. Quer comentar, pastor? No sentido de misturar sua vida com dos ímpios. Eu creio que o modelo máximo que a gente tem de exemplo é Jesus Cristo. Os fariseus, que eram os maiores religiosos das épocas, ficavam horrorizados. Este homem come com glutões e pecadores. Jesus, ele sentava com essas pessoas, mas não se misturava com elas. Ele estava ali dando o exemplo, né? Então, eu creio que esse tipo de detesto as reuniões dos que praticam o mal e não me associo aos ímpios ou aos perversos eu não posso abrir meu coração com alguém que não tem Jesus como Senhor da sua vida. Diz a palavra de Deus. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do seu coração que procedem as fontes da vida. Está lá em Provérbios. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que amar ao meu próximo como a mim mesmo, e o próximo aí não é o cristão somente, é todo aquele que Deus colocar no teu caminho, esse aqui é o próximo que Jesus falou. O próximo é toda aquela pessoa que Deus colocar no seu caminho, não importa a religião, não importa a crença, e que você vai abençoar a vida dessa pessoa. Mas a questão é, ter tudo em comum, nós não podemos ter com os ímpios. E isso inclui os terríveis religiosos. É isso aí. Então, o que acontece?
É que esse Salmo 26:5 ele tem tudo a ver com o Salmo 1, né? Não se sentar na roda dos escarnecedores. Vamos colocar coisas práticas. Por exemplo, você sai, comemoração. Dá um exemplo. Final de ano acontece muito isso, né? Comemoração do pessoal do trabalho, final de ano. Então, sai todo mundo para almoçar. Você vai. Aí começam a beber, bebe daqui, aí começa a soltar piada indecente, um ri, outro fala. Você precisa ir embora. Gente, dá licença, chegou minha hora de ir embora. Ah, mas você vai pagar mico? Eu prefiro pagar mico do que praticar o pecado, porque isso é se sentar na roda dos escarnecedores, isso é sentar-se junto com aqueles que praticam a impiedade. Isso acontece no meio dos familiares também, né? Tipo, quando tem Exatamente. um evento. Exatamente. Vamos supor que eu estou numa casa. Vamos supor que eu estou na casa da minha sogra, dando um exemplo. Aí vamos supor que venha a família e comece a falar piadas indecentes e ficam bêbados. Eu me retiro para outro ambiente. Eu não vou compactuar com aquilo. Entende? Não tem como compactuar. Então, eu sei que com família ainda é mais difícil, porque... Por que você está indo embora? E para você explicar isso? É melhor não explicar muito, não. Não é? Aí você, não, eu vou ali, já volto, disfarça, porque também não adianta naquele momento você tentar explicar ou pregar alguma coisa. Então pede a Deus sabedoria. Por quê? Porque, eu não tô falando mal, só tô ouvindo todo mundo falar mal. Mas quando tá todo mundo falando mal, tem espíritos malignos ali atuando. Você vai ficar ali, compactuando com aquilo, né? Então, e por aí tem muitas outras coisas. Por exemplo, tá a família toda resolveu ver um filme. Tá bom, vou ver. Não é errado ver filme. Aí no meio do filme tem lá cenas de homossexualismo, né? Cenas grotescas até. Falei, dá licença, isso não me faz bem. E eu falo mesmo, levanto e vou embora. Muitos cristãos têm vergonha de ser cristão. O mundo... Licença, pastora. Você até se posicionou correto. A gente não deve deixar de ir, por exemplo, como a Maria falou, questão de família, por exemplo, questões familiares. Porque o seu posicionamento posiciona os outros. Por exemplo, quando eu e Giano, a gente ia na festa da família dele, a maioria não é cristão. Quando eles começavam algum assunto, eles falavam, não, gente, para com esse assunto que o Giano e a Fabiana estão aí. Não, você se posicionar. Por exemplo, domingo eu vou almoçar na casa dos meus avós, mas chega uma hora, gente, eu vou pra igreja. A gente já sabe, olha, gente, vamos cantar parabéns que daqui a pouco a Fabiana tá indo embora. Então, assim, você tem que firmar o seu posicionamento. Exatamente. Não deixar de ir, porque aí vai ser assim, ela é crente, nunca vem. Ela não se mistura. Aí você acaba não alcançando aqueles que não... Não, você tem que ir. Mas vocês se posicionam. Posicionar. Não entrar nas piadinhas. É isso que eu tô falando. Porque tem crente que tem medo ou vergonha de se posicionar e fica calado. Quem cala consente. Pra não perder amizade, no futebol, por exemplo, os homens. Pra não perder amizade, vai naquelas brincadeirinhas que tem depois do futebol, aquela coisa toda. E a gente faz, né, por exemplo, eu tenho um João aqui. Hoje um amiguinho dele tá fazendo aniversário. Tá chegando na casa de festa, do lado do colégio dele. Todos os amiguinhos vão. Eu me surpreendi com a decisão dele. Quando eu mostrei o convite da festa pra ele, aqui, o amiguinho mandou um convite. Ele olhou o convite assim, falou, mãe, olha a cara desses... Eu nem conhecia, gente. Qual é o nome do jogo, João?
Fortnite. A cara dos personagens do jogo é tudo os demônios, gente. Aí Esse jogo eu não conheço. E também, tinha um cinto de pelúcia que era um animatronic, mas em pelúcia. Ele não ir na festa. Falei, filho, eu tenho certeza, seu amigo, ele vai ficar chateado. Mamãe, eu não vou, porque eu tô com medo. Falei, então tá, então você vai conversar com o seu amigo, vai explicar pra ele que você não vai. A mãe da criança me ligou, eu expliquei, olha, quando ele viu o convite, ele mesmo decidiu por ele que não iria. E aqueles personagens o assustavam. Então, a gente se posicionando em casa, as crianças acabam se posicionando. Inclusive tem um provérbio popular, né, que eu acho muito interessante, que talvez ilustre essa questão de não ter, assim, essa comunhão com os ímpios, que é, tamo junto, mas não misturados. Eu diria isso. A gente tá ali, mas aí eu não me misturo, porque eu tenho que colocar em ordem o que eu sou em Cristo, né? Não é hipocrisia, é você bater o pé na palavra de Deus, o que é certo e o que é errado, né? Dando continuidade, então, os ímpios são pecadores que frequentemente quebram a lei de Deus. Eles não quebram como a gente quebra. Quem aqui não quebra? Quem não quebra aqui pode tacar pedra em mim. Quem aqui fala, né, perdoar, e tem horas que você não quer perdoar, que você quer mais é torcer o pescoço. Uhum. Não é? Quem aqui, a palavra, que não haja entre vós gritaria, quem aqui nunca deu um berro com alguém? Então, a gente quebra, mas a gente quebra debaixo de pressão, de cansaço, né? Quando você não tá aguentando mais, geralmente comigo é assim. E aí na mesma hora o Espírito Santo fala, aí você vai e pede perdão. É uma coisa esporádica. Agora o ímpio, a prática dele é quebrar a palavra de Deus. Exatamente. Isso para ele é um normal. estilo de vida. É normal. Né? Então, os ímpios são pecadores que frequentemente quebram a lei de Deus, estou aqui na apostila, em sua palavra, e nem se importam com isso. Mentir é até legal. Falar mal dos outros é prazeroso. Fofoca é a coisa mais gostosa que tem, né? Passar o outro para trás é esperteza. E isso faz parte da natureza deles, né? Como falava um pregador, né? A galinha põe ovos, a vaca dá leite, o pecador peca. É normal para ele fazer isso. Não se espante com isso. Tem muita gente espantada com o que estão fazendo dentro dos templos, né? Tipo, mas fulano não era da igreja? Fulano era do templo, mas convertido ele não era, né? Os ímpios são escarnecedores. O que é escarnecer, né? Debochar, ironizar. Pois debocham e ridicularizam as coisas de Deus. Né? Aquele do fundo, como é que é? Aquele programa? Porta dos Fundos, né? Misericórdia. É escárnio com as coisas de Deus. Antes eram os Simpsons. Ih, meu Deus. Agora já foi. Antes era o Simpsons. Agora já foi, fala mesmo. Antes era o Simpsons. Agora é Porta dos Fundos. E por aí vai. Né? Escarnecer das coisas de Deus. YouTubers famosos aí, né? E logo desobedecer a Deus para os ímpios é até divertido. Né? E nós não podemos andar com eles. Nem dividir vida. Você tem que levar a vida de Cristo. Não dividir a sua vida, o seu coração, os seus sonhos. E nem ter intimidade com ímpios, né? Aline, você pode ler Judas? 1:4? Eu acho que Judas nem tem capítulo, tem? Não. É só versículo 4, não tem capítulo 1. É verdade. Judas 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação.
Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, eles transformam em libertinagem a graça de Deus. Isso é a característica do ímpio. Né? É graça. E religiosos também fazem isso. Transformam a graça de Deus em libertinagem, né? E negam Jesus Cristo como único, soberano e Senhor. Eles não querem o senhorio de Jesus. Diz aqui na apostila, os ímpios são palha levada pelo vento. Expressão de fragilidade, inutilidade. A palha só serve para queimar. Né? Quando você faz um teto de palha, eu vou falar de novo. A história de criança que eu mais amo Os 3 porquinhos? São os 3 porquinhos. Por quê, pastor? É bíblica. O primeiro porquinho construiu a casa de palha. Veio o lobo mau, que simboliza as trevas, soprou e a casa caiu. Porque ele não queria trabalho. Aí ele correu para o segundo porquinho, que construiu de... Acho que foi madeira. Madeira. O lobo soprou, a casa caiu. E os 2 debocharam do terceiro porquinho. Que estava demorando. Demorando a construir, porque construiu de tijolo. E aí eles correram pedindo abrigo ao terceiro porquinho. O terceiro porquinho podia falar, não abra a porta, se virem, mas ele abriu. Então ele, além de ser um porquinho compromissado em fazer o que é certo, ele perdoou os outros 2 porquinhos e deu abrigo a eles. E aí o lobo mau tentou, soprou e a casa não caiu. Aí ele entrou pela chaminé, porque ele é assim, quando ele encontra uma casa edificada, ele quer entrar por onde não pode. Só que o rabo dele queimou no fogo de Deus. E ele saiu pulando pela chaminé. Quer história mais bíblica que essa? Os 3 porquinhos. Ela é extremamente bíblica. Ela é a casa sobre a rocha, que é firme, e a casa que não está sobre a rocha. Como você edifica a sua casa. Quer contar para a criança? É um paralelo. Né? E é exatamente isso. O ímpio, ele é como palha. Tudo que ele edifica é palha. Né? Tudo que não está baseado na rocha, que é Jesus. E ele é levado pelo vento. É frágil, é inútil. Falta valores reais, né? A palha só serve para ser queimada. E futuramente queimada no lago de fogo e enxofre lá no juízo final. Pastor, você pode ler Mateus, capítulo 3, versículo 12? Claro. Eu vou ler na nova versão transformadora. Se tiver um pouquinho diferente, né? Você corrige aí, por favor. Mateus 3,12. Ele quem? Jesus. Na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Quem é que lembra dessa parábola, não, dessa metáfora, né, que João Batista usou? Antigamente, para separar o trigo da palha, eu já falei isso outras vezes, né? Se usava uma pá de madeira, onde se coletava, se cavava e se coletava tudo ao mesmo tempo, a palha e o trigo. E aí a pessoa jogava no ar essa palha e trigo. A palha era levada pelo vento e o trigo caía no chão para que fosse coletada nos celeiros, né? É isso que Jesus faz. Então, o ímpio, ele é palha. Ele não tem substância. Ele não tem razão de viver, né? Como disse um filósofo existencialista francês chamado Jean-Paul Sartre, ele disse: a vida é uma grande náusea. Sim, é uma grande náusea se Jesus Cristo não for o Senhor da sua vida. Não tem sentido, não tem substância, não tem motivo para se viver, né? E a questão é que a palha está junto com o trigo. É verdade.
É Jesus que vai separar. Então a gente não tem que invejar a palha, porque a palha parece que está se dando bem. Mas quem vai para o celeiro é o trigo. É verdade. Né? E a palha não precisa de processo para ser utilizada. O trigo precisa. O trigo, para se tornar alimento, ele passa pelo processo. Então, não se preocupe. Jesus sabe quem é palha, quem é trigo. É verdade. E nós precisamos continuar sendo trigo, sem invejar a palha. Jesus nos dá discernimento para saber que dentro e fora do que se diz igreja, tanto lá de fora como lá de dentro, o que é palha. Né? Pregue para a palha, mas não seja influenciado pela palha. Maria, Jó 11:20. Nós vamos ler vários textos de Jó. Jó, Um livro muito bom. capítulo 11, versículo 20. Nossa. É 11, forte. 20. Mas os olhos dos ímpios fenecerão, e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Fenecerão, o pastor vai ler aqui na versão dele, mas fenecerão é sinônimo, o sinônimo de fenecerão é perecerão, falecerão, murcharão. Aqui fala, os perversos ficarão cegos, sem ter para onde fugir. Sua única esperança será a morte. No sentido de cego, eu até discordo da tradução, porque se você não segue Jesus, você é cego, porque Jesus falou, 2 cegos não podem um guiar o outro, porque ambos cairão no buraco, né? Mas é cego no sentido de que eles morrerão, os seus olhos murcharão, sim, eles não terão vida, Sim, né? perfeito. Agora a Fabiana sumiu, então vamos lá, Aline, Jó 18:5. Diz assim: na verdade, a luz do perverso se apagará, e para seu fogo não resplandecerá a faísca. Viu? Olha. Até o fogo do... Cadê, pastor? Ó, a luz do perverso vai se apagar. Você vê muito perverso brilhando hoje em dia. Né? Poxa, aquele cara só faz maldade. Basta olhar... Desculpa, mas eu não aguento. Basta olhar... Pra cara, né? Para o governo na nação brasileira, o que está acontecendo, falar, parece que não tem limite. E aí, mas aqui a Bíblia nos garante que a luz do perverso vai se apagar. E as faíscas do seu fogaréu vão deixar de brilhar. Então, não fique, parece que o perverso está ganhando. Não. A luz dele vai se apagar, as faíscas do seu fogo vão deixar de brilhar. Está na Bíblia. Jó 21:17, Fabiana. Jó 21:17. Pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga? Quantas vezes a desgraça cai sobre eles? O destino e isso é ira Deus lhes dá? Pode ler o 18 também. Quantas vezes o vento os leva como palha? E o furacão os arrebata como cisco? Então, se você ler, aqui fala também, fala no versículo 20, se você ler, fala que vai vir ruína sobre eles, né? Eles vão beber da ira do Todo-Poderoso, no versículo 20. Meu Deus. Então, quem não lê esses versículos e não medita neles, fica irado Exatamente. com o que está vendo acontecer, não só no Brasil, mas no mundo. As injustiças. As injustiças estão se multiplicando. borbulhantes. E aí você fica irado e quer se tornar um justiceiro. Mas a Bíblia fala que nós não podemos
nem nos vingar, nem fazer justiça com as próprias mãos. Os ímpios serão julgados. Isso é inevitável. Eles vão cair debaixo da ira de Deus. A gente quer isso? Não. Mas quando a gente estudou o Apocalipse lá, na abertura dos selos, as almas que estavam debaixo do altar, não sei se vocês lembram, elas questionam para o Senhor, até quando o Senhor não vingará o que eles fazem e fizeram? E o Senhor, aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco que isso vai acontecer. Entendeu? Então não é errado você querer a justiça, porque Deus é justiça. É verdade. Errado é querer você fazer a justiça. Agora, você pedir que Deus faça a justiça dele, é o correto. Davi, o tempo todo nos Salmos, quando você lê Salmos, ele fala, clama pela justiça de Deus. Né? Né? E a destruição, na verdade, é inevitável. Ninguém para o relógio de Deus. O relógio de Deus está passando rapidamente. E aqueles que pensam que a gente está de brincadeira, era tudo uma fantasia dos crentes, quanta fantasia, quanta coisa inventada por eles, a destruição virá, como foi nos dias de Noé. Né? Quando ninguém esperava, veio o dilúvio e levou a todos. Desta vez, a destruição não virá por meio da água, e sim do fogo. Pastor, você pode ler pra gente Jó 22? Eu botei o 20, mas lê o 19 também. Quem tiver aí com a apostila pode acrescentar o versículo 19, que também é muito bom. Jó 22, 19 e 20. Os justos se alegrarão ao ver a destruição dos perversos, e com desprezo os inocentes zombarão deles. Dirão, vejam, nossos inimigos foram destruídos, e suas riquezas consumidas pelo fogo. Sem comentários. Não é errado você ver que alguém, por exemplo, um cara que violentou não sei quantas crianças. Quem olha pra isso e fala, coitadinho do cara? Ninguém, né? Ninguém sem consciência vai falar uma frase dessa. Ele é vítima da sociedade. Vítima da sociedade. Não. Ele escolheu fazer isso. Então, o que acontece? Acontece que há dentro de nós, não é que nós temos prazer em ver o outro sofrer. Mas se alguém não quer se converter e com perversidade pratica o mal, você clama pela justiça de Deus. Você não, né? Você sabe, tem até um prazer que essa pessoa caia debaixo da ira de Deus. Vamos lá, vou parar aqui a gravação um minuto. Vamos ler agora então Salmo 9. Nós estamos falando sobre ímpios, né? Que são palha, que eles vão ser queimados no fogo, vão receber juízo. Por que a gente está vendo isso? Porque o número de ímpios nesses últimos tempos tem se multiplicado. E às vezes gera em nós uma tristeza. Né? Além de tristeza, é como se nós não conseguíssemos fazer nada contra, né? Exatamente. Mas aí vem o consolo de que nada está passando desapercebido aos olhos de Deus, né? Que eles vão ser queimados como palha se eles não se converterem. Eles vão estar debaixo do juízo de Deus. E ocorre que, na verdade, se você olhar para a nossa sociedade, cada vez mais, ela está ficando cada vez mais parecida com Sodoma e Gomorra. Nossa, muito. 2 cidades que foram destruídas pelo fogo. Até hoje os arqueólogos acham naquela região artefatos e coisas que comprovam que houve um grande cataclisma naquela região. Mas isso é profético, amor. Exatamente. Por quê? Sodoma e Gomorra foi destruído pelo fogo. A terra vai ser destruída pelo quê? Pelo fogo. E as pessoas que não se convertem vão para onde? Pro lago de fogo e enxofre. É profético. Na verdade, e é triste dizer e saber que o lago de fogo e enxofre não foi construído para o ser humano. Não. Só para os demônios. Para o diabo, seus anjos, o falso profeta, a besta e o dragão. Mas jamais para o ser humano. Mas, infelizmente, por decisão própria, o ser humano se lança lá. Lança lá. Então vamos lá. Salmo 9, 17.
Maria. Voltem os ímpios ao pó. Todas as nações que se esquecem de Deus. Então, tá falando não só de seres humanos, mas nações inteiras que se esquecem de Deus. Vão todos voltar ao pó. Agora, lê o 18 para consolar nosso coração. Liga o microfone. Então, mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Yes! Que promessa maravilhosa, Muito né? bom, hein? Muito bom. Então, ser pobre não é pecado, porque eles não são esquecidos, né? Como algumas pregações falam aí, né? Mentalidade de pobre não é pecado. Mas aqui tem dois tipos de pobreza, né? Tem a pobreza financeira, que acomete grande parte da população brasileira, e tem a pobreza de espírito, que é não seguir a palavra de Deus, né? Aqui, perdão, os pobres aqui são aqueles que se submetem à palavra de Deus. Então nós temos dois tipos de pobreza, a pobreza financeira e a pobreza que é dos filhos de Deus, né? Que é aquela que você se submete à palavra de Deus. Tanto é que Jesus falou no Monte das Bem-aventuranças, né? Mas essa esperança dos necessitados é necessidade mesmo. Né? Necessidade mesmo. Salmo 11, 6, Aline. Diz assim: fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Versículo 7, pode ler. Diz assim: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Aqui são os finais dos tempos, né? Aqui é no juízo final, né? Os ímpios vão lá, brasas ardentes e enxofre é o lago de fogo e enxofre, né? E vento ressecante é o que eles terão por toda a eternidade. E o justo, aquele que busca o Senhor, que ama o Senhor, os retos, vão o quê? Ter como herança o quê? Face a face com o Senhor, verão a face do Senhor, né? Agora, lemos Salmo 11, 6. Agora, Fabiana, Salmo 37, versículo 20. Não é só o 20 não, 37, 20, 28, 34 e 38. Salmo 37, 20, 28, 34 e 38. Salmo 37, 20, primeiro. Mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. 28. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis. 34. Desculpa. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Olha aí o confronto, né? O Senhor ama quem pratica a justiça. Se ele ama quem pratica a justiça, significa que ele odeia, ele abomina quem pratica a injustiça. O contrário também é verdadeiro. O Senhor abomina a prática do mal, né? Lembrando que a justiça tem duas, infelizmente, é como eu sempre falo, a tradução em português é muito pobre nesse sentido, porque a palavra justiça ela tem duas traduções que vão direto aos originais em inglês. O original em inglês, ele traz o original do que a Bíblia foi escrito. Então nós temos duas palavras para justiça. Temos justice e temos uma outra palavra que você não precisa se preocupar em pronunciar ou aprender, mas é righteousness. Essa outra palavra, ela significa a justiça que vem do alto e só pode praticar aquele que nasceu de novo.
Esse Deus ama quem pratica a justiça de Deus. Não é ser justiceiro na sua própria justiça, não. Exatamente. É lógico que não, né? Exatamente. Agora, versículo 34. Espere no Senhor. Mais um pouco, né? O som saiu, Fabiana, a gente não tá te ouvindo. Espere no Senhor e siga sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Olha só. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Espere no Senhor, continua fazendo a vontade dele. Ele que vai te exaltar, ele que vai te dar herança. E os ímpios, você vai ver o próprio Deus eliminando-os. Tá tudo escrito na Bíblia. Nossa, é tão duro, mas está na Bíblia. Eu não tenho como arrancar dela. Né? Versículo 38. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Não há futuro em Deus. O futuro deles é uma eternidade com as trevas, né? Os rebeldes que se rebelam contra Deus serão destruídos. Pastor, Salmo 75, 8. A gente vai até 7,15, Maria. Se você tiver que se retirar, tudo bem, tá, amada? Salmo 75, versículo 8. Pois o Senhor tem na mão um cálice, cujo vinho espuma misturado com especiarias. Ele derrama o vinho e todos os perversos o bebem até a última gota. Olha esse vinho é o vinho de ira. Da ira de Deus. Da ira de Deus, das taças da ira de Deus. E os ímpios vão beber até a última gota. Gente, todo ato tem sua consequência. Uma vez eu vi uma charge. Charge é um desenho, né? Que é feito em jornal, alguma coisa assim. Em que um homem tentava entrar no céu. E ele segurava na mão um cartão de crédito ilimitado. E tentava entrar no céu com um cartão de crédito. Quando ele tentou entrar... Tô perdida. Não vai entrar nunca. Presta atenção o que aconteceu. Quando ele tentava entrar, o cartão de crédito se desfazia e virava pó. Aqui você não consegue entrar com isso. É só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Aí o homem ficava, tá lá ele com um sacão de dinheiro, com um cartão de crédito. Lá se foi embora para outro lugar, que você sabe qual é. Então, Salmo 92, 7... Desculpa, amor. Agora, Fabiana. Acho que Fabiana foi a última que leu, não? Foi? Foi sim, eu li. Então, Maria, Salmo 92, 7. Nossa. Que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Meu Deus. Não inveje. O que a gente mais está vendo é ímpio se dando bem. Mentira? Nossa. Ou e como, hein? Como? Meu Deus. Deixa quieto assim. Continua orando, vivendo a tua vida, exalando o bom perfume de Cristo, fazendo a diferença. Deus vai cuidar. Meu Deus. Deus é Deus. Não inveje. Não se molde a Ele para se dar bem também. Né? Porque é isso que o inimigo quer. Então, aparentemente, na apostila, aparentemente os ímpios prosperam. E se dão bem, né? Os ímpios estão mais bem empregados, os ímpios é que tem os casarões, os carrões. Mentira? É a famosa lei de Gerson, né? Que tinha na televisão dos anos 70, né? A famosa frase. Talvez você não lembre dessa propaganda, que vocês são muito novinhas. Mas é a famosa lei de Gerson, que dizia assim: o importante é se dar bem. Então, aparentemente, os ímpios prosperam e se dão bem aqui na Terra. Principalmente se comparado às lutas que os verdadeiros cristãos enfrentam. Nós somos até questionados por isso. Quem é que nunca foi questionado? Você é cristão, parece que só passa por luta.
Não é? Mas é só aparência. É só passageiro. É passageiro. Né? Como dever de casa pra gente, eu vou dar um dever de casa pra vocês, tá? Lê o Salmo 73. Lê o Salmo 73 e na aula que vem cada uma vai ter que falar sobre pelo menos 2 versículos de Salmo 73. Olha, o dever de casa. Dever hein? de casa, hein? Ó, o famoso título do Salmo é Por que prosperam os ímpios? Vocês vão ler e vão destacar os 2 versículos que mais chamaram a atenção de vocês e isso vai pro YouTube, vocês explicando esses 2 versículos. Meu Deus! Tá? Dever de casa. Então vamos lá, Salmo 37, ainda temos tempinho aí. Salmo 37, de 16 a 17, Aline. Salmo 37, de 16 a 17. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor sustém. Uau! Aqui, que Forte. Que texto maravilhoso, né? Melhor ser justo e ter pouco. Nós aí, amor! Mas aí, outra vez. Do que ser perverso e rico. Pois a força dos perversos será despedaçada e o Senhor sustém os justos. É a pura verdade. Então, interiormente, por mais dinheiro, status que eles tenham, eles não têm paz. Não há verdadeira paz. Lê pra gente, Fabiana e depois o pastor. Fabiana, Isaías 48, 22. Livro do profeta Isaías, capítulo 48, versículo 22. Não há paz alguma para os ímpios, disse o Senhor. Nossa. Quem disse? O Senhor. Não há paz. Ímpio não tem paz. Né? E pastor, Isaías 57, 21. Isaías 57, 21. Para os perversos não há paz, diz o meu Deus. Ele se repetiu. Para os ímpios não há paz. Ele tem uma falsa paz, uma aparência de paz. Ele não desfruta de paz. Eu costumo dizer que ímpio geralmente é atormentado, né? A qualquer momento ele vai mostrar que ele é um atormentado. Mais verdade sobre o destino dos ímpios. Então vamos lá. Ainda temos mais alguns minutos. Uns minutinhos aí. Vamos ver o que dá, até onde dá pra gente ir. Salmo 119, versículo 110. Maria. Salmo, agora a gente vai ler tudo em Salmo praticamente agora no início. Salmo 119, versículo 110. Liga o microfone e lê pra gente. Os ímpios prepararam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Amém. Os ímpios, eles são expertos em preparar armadilha. Eles sempre nos querem esfaquear as pessoas por trás. É verdade. E puxar o tapete. Isso aí é um estilo de vida dos ímpios. Né? Salmo 145, 20, Aline. Diz assim: o Senhor guarda todos os que amam, porém os ímpios serão exterminados. O próprio Senhor vai destruir os ímpios. Então, é o destino dos ímpios serem destruídos pelo próprio Deus. Pastor, Fabiana, né? Salmo 147, 6. Depois é o pastor. Salmo 147, 6. Fabiana. O Senhor sustém o oprimido, mas
lança por terra o ímpio. Esse oprimido não é oprimido pelas trevas, não, é oprimido pelas circunstâncias injustas, os injustiçados, os que permanecem humildes mesmo passando por injustiça. O Senhor vai sustentá-los, mas vai lançar o ímpio, né, por terra. Pastor, lê aí Isaías 13:11. Isaías capítulo 13, versículo 11. Amém. Eu, o Senhor, castigarei o mundo por sua maldade, os perversos por seu pecado, esmagarei a pretensão dos arrogantes, humilharei o orgulho dos poderosos. Misericórdia. Glória O próprio a Deus falou isso. Meu o Deus. próprio Deus. Que versículo. Meu Deus. Agora, Jeremias 23:19. Maria. Faltam 5 minutinhos, vai dar para terminar os textinhos aqui. Vai. Jeremias 23:19. Maria tá aí? Tá. Jeremias 23:19. Nossa. Vejam a tempestade do Senhor, a sua fúria está à solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. Meu Deus. 20. Pode ler o 20. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês o compreenderão claramente. Misericórdia. Nossa. Misericórdia, né? Jesus. Aqui fala que Deus vem com fúria contra os ímpios, contra a maldade. Ele vem com ira, né? São as Falam que taças Deus da é ira. amor, mas ele é justiça Ele também é justiça. Jeremias 30:23, Aline. Diz assim: Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Repetindo o que nós acabamos de ler em Jeremias 25:31. Fabiana, Daniel 12:10. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 10. Depois de Ezequiel. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sempre. Nós passamos por lutas, porque muitas vezes Deus está usando isso para nos purificar, nos alvejar, nos refinar. E nós nos submetemos porque amamos ao Senhor e queremos ficar mais parecidos com eles. Mas os ímpios não. Os ímpios vão aumentando o acúmulo, acumulando a impiedade. Não querem ser tratados, não querem se arrepender, né? Pastor, Sofonias 1:3. Sofonias, capítulo 1, versículo 3. Achou? Estou procurando, mas vai aparecer, apareceu. Então lê aí, Sofonias 1:3. Sofonias 1:3, fica depois de Abacuque. Fica depois de Abacuque, que é mais conhecido, né? Sofonias 1:3. Destruirei tanto pessoas como animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar. Reduzirei os perversos a montes de escombros. E exterminarei a humanidade da face da terra, diz o Senhor. Meu Deus. Isso é o final de tudo. Depois diz que não vai acabar. Lógico que vai. Aqui, ó, a descrição do fim de todas as coisas. Né? O título é A Destruição Vindoura. Né? Meu Deus. E, para terminar, com a Maria, 2 Pedro 3:7. Agora é Novo Testamento. Bem que faz pena, né? Porque mais um pouquinho a gente terminava a página 6, que é sobre ímpios. Mais um pouquinho terminava. Pois é. Vamos lá, 2 Pedro 3:7. Se quiser eu termino, mas fica a critério de vocês. 2 3:7.
Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Meu Deus. É isso aí. Então, vamos terminar logo essa página, rapidinho. Na tradução em inglês, unholy, significando irreverentes, os ímpios, né? Profanos, ímpios, falta de consideração com o que é santo. Também impiedade é tornar comum a palavra de Deus, ridicularizá-la, compará-la a um conto de fadas, é considerá-la abaixo das riquezas e do dinheiro. Eu vou ler Lucas para terminar. Lucas 16, de 13 a 15. É o último texto hoje. Lucas 16, de 13 a 15. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que são os religiosos, que amavam o dinheiro, os religiosos hoje continuam amando o dinheiro, né? Ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Aqui fala na tradução do pastor, é aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Os valores de Deus não são os valores desse sistema. Olha a inversão mundano. aí dos valores, né? A total inversão dos valores, né? Amém? Senhor, nós, Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor Jesus. O Senhor venha receber, Senhor, a nossa oração, meu Pai. Amém. Somos gratos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de um novo dia, Pai. Somos gratos, Senhor Jesus, porque o Senhor tem sido Deus presente, tem sido o nosso socorro, Pai. Somos gratos, Senhor Jesus, que por meio da Tua palavra, Senhor, tem trabalhado nas nossas vidas, ó Deus. Somos, ó Pai, como vaso, Senhor Jesus, nas Tuas mãos, Senhor. Amém, E eu Jesus. creio, Senhor Jesus, que cada um de nós, o Senhor tem lapidado, ó Deus, e o Senhor tem feito conforme a Tua vontade, ó Pai. Por isso, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus, por este momento de estudo. Te agradecemos, Pai. Senhor Jesus, pela palavra. Te agradecemos, Senhor, pela disposição dos pastores, Senhor Jesus, de ensinar. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor tem recebido as nossas orações, ó Pai. E eu creio, Senhor Jesus, que existem coisas que nós ainda não estamos vendo, mas que o Senhor já está mudando, Senhor, no meio da Tua igreja, no meio Amém, do Teu povo, Jesus. Pai. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa continuar, Senhor Jesus, a sua boa obra. Que o Senhor venha despertar, Senhor, aqueles que dormem. Que o Senhor, ó Deus, possa mover a Tua noiva, Senhor Jesus, em adoração, em louvores de gratidão a Ti, ó Pai. Que o Senhor possa mover, Senhor Jesus, o coração dos Teus filhos, ó Pai, para que busque intimidade, ó Deus. Para que sejam, Senhor Jesus, saciados, ó Pai, por meio da Tua palavra, Pai. E eu peço, ó Deus, de maneira especial, que haja conversão de vidas, ó Pai. Amém, Pai. Conversão, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer um arrependimento de pecado, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa trazer conserto, ó Pai, naquilo que precisa ser mudado. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que nós possamos nos apresentar, Senhor, diante de Ti, Senhor. Como, Pai amado, a noiva que o Senhor espera, Pai. Amém. Que possamos, Senhor Jesus, ter vestes brancas, Amém, ó Pai. Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Recebe, Senhor Jesus, a nossa oração nesta noite, ó Pai. Com, Senhor Jesus, com muita gratidão a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.